Abre comigo a sua Bíblia, queridos, por favor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11. E o versículo 29. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 29. Já está aí na tela. Diz assim, de acordo com a minha versão: ajuntando-se as multidões, começou Jesus a dizer: esta geração é maligna. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Amém. Se você puder inclinar sua cabecinha, fechar os seus olhinhos por um minuto. Paizinho querido, uma vez mais, nos inclinamos a falar contigo, Senhor. Depois de louvarmos o teu nome, sentirmos a tua presença, ter aqui uma igreja tão linda, tão ordeira, tão abençoada, tão pronta para aprender, tão disposta a ouvir a tua palavra. E é por isso, Senhor, que eu te louvo, mas também te peço que à medida que eu falar, e tudo o que posso fazer é apenas falar, que o teu Santo Espírito possa nos ensinar, pois bem sei que ele tem todo o poder para colocar a sua verdade no nosso coração, para encontrar aquilo que eu preciso e que se encaixa na minha necessidade. Tua palavra diz, Senhor, que tudo que está escrito vem por uma finalidade, e ela encontra o motivo pelo qual foi enviado e realiza tudo o que tem de realizar. Eu bem acredito que a tua palavra é poderosa, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, capaz, Senhor, de dividir as juntas e medulas, e que também é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E é justamente por sua palavra ser o que é, que eu peço-lhe agora graça, para que a compreendamos, segundo o teu querer. Assim eu peço-lhe, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, esta fala de Jesus é, por sinal, muito, muito importante. Não que as outras falas dele não tenham tal importância, mas esta, ela tem um toque um tanto que desafiador, porque leva as pessoas que o ouviam, e inclusive nós que lemos, a irmos um pouco mais adiante do que somente uma leitura ou um exame das Escrituras. Leva-nos a fazer uma viagem espiritual, por assim dizer, na perspectiva daquilo que consideramos de importante e dos valores que damos àquilo que ouvimos da parte do Cristo. Leva-nos a compreender algumas razões pelas quais o choro de Jesus em momentos específicos na Bíblia nos faz também ir além e perceber por que o mundo está indo cada vez pior e de mal a pior. E tudo isso é possível compreender a partir dessas falas de Jesus. E diz a Bíblia que, ajuntando a multidão, e ele sempre aproveitava quando a multidão se ajuntava, e ele começou a ensiná-los e a dizer, e a primeira frase que ele cita é que a geração que está com ele é uma geração perversa, era uma geração maligna, era uma geração má. Ele está falando da geração na qual fazia parte da sua vida. Está falando daqueles 70, 75 anos
desde o tempo em que ele nascera até aqueles que iriam passar a idade. Perceba, portanto, que ele está se referindo à geração dele mesmo, e às dos apóstolos e daqueles que ouviam. Geralmente estava nessa pleiade de pessoas a média de 3 a 4 gerações diferentes. No mínimo, 3 gerações estavam ouvindo Jesus. A geração antiga, mais idosa, a geração que veio, que era dele, e uma geração de jovens que já nasceram posteriormente, já nos dias de Jesus, ou quando ele ainda era jovem. Portanto, no mínimo, 3 gerações estão reunidas ouvindo essa fala. E ele cita essa expressão de uma forma tão dura, tão apertada, como quem quer chamar a atenção mesmo daquelas pessoas que estão ali, como quem quer chocá-las ao ouvir tal expressão, de que esta geração é uma geração perdida, perversa, maligna. E ele apresenta as suas razões, o porquê que ele considera que esta geração é tão ruim, é tão descartável, é tão passageira, é tão inócua, tão volúvel. E a primeira razão que ele apresenta, e com solidez do que fala, porque não é apenas uma fala profética ou uma parábola, mas ele traz um contexto histórico, que inclusive é narrado nos próprios livros de história secular. Ele fala de Nínive, uma grande cidade da Síria, na qual se desabou diante das calamidades que veio logo depois desse período em que cita Jonas. E nesse tempo em que ele fala de Jonas, o profeta, e que é conhecido por sinal de o profeta fujão, justamente porque não queria profetizar aos ninivitas mediante o ódio que nascera dos israelitas para com os habitantes da Síria. Diga-se de passagem que a Síria atacou Israel por quase 100 anos, dilacerou suas famílias. Eu citei isso, acredito que foi semana passada ou outros dias anteriores. Destruíram suas casas, suas famílias durante quase 100 anos. E ao longo desses 100 anos, essa rivalidade foi nutrida. É quase a rivalidade que ainda existe hoje entre Israel e os palestinos, que é nutrida de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Isso era nutrido naquele tempo. E Jonas estava nesse mesmo barco, com o seu coração cheio dessa rivalidade, na perspectiva de que os sírios mereciam ser condenados e punidos, como de fato foram nas mãos de Senaqueribe da Assíria. Logo perceba que essa gente, na visão de Jonas, merecia o castigo, merecia a condenação, afinal de contas eram pecadores. E vale a pena dizer, de alguma forma, o nível de pecaminosidade desses sírios, do qual os ninivitas faziam parte. Afirmam os historiadores de que eles eram tão cruéis, mas tão sanguinários, que quando conseguiam atacar uma cidade e vencer o rei dessa cidade, eles tiravam os homens para fora das cidades e, ao matá-los, faziam com que eles morressem aos pouquinhos. Como, por exemplo, homens muito bem treinados arrancavam a pele dessas pessoas com facas afiadíssimas e amarravam elas sem pele ao sol e as deixavam queimar no sol sem pele, a morrer ali a míngua, sangrando e queimando, secando ao sol. Com as mulheres, eles arrancavam as grávidas, por exemplo, eles tiravam o bebê de dentro do útero e enchia de ratos vivos e costurava de novo, para que as mulheres pudessem morrer aos poucos, sendo carcomidas pelos ratos. Tal era a crueldade dessa gente. Daí, então, surge no coração de Jonas e na maioria dos israelitas daquele tempo a ideia de que eles não mereciam misericórdia. Afinal de contas, tal nível de maldade era descabível e é descabível em qualquer geração. Entretanto, diz a Bíblia que a ordem de Deus era que ele pudesse ir a Nínive e anunciar que Deus iria subverter aquela cidade em 40 dias. Que se eles não se arrependessem, em 40 dias o céu iria descer em juízo e todos os ninivitas iriam morrer mediante o julgamento divino por conta de suas maldades. Então ele pensou consigo mesmo: se eu não for, eles não ouvirão a mensagem. E se eles não ouvirem a mensagem, eles não irão se arrepender. E se eles não se arrepender,
continuarão com seus pecados. E se eles continuarem com seus pecados, o juízo de Deus não será adiado. E certamente eles serão punidos como de fato merecem. E é nesse aspecto que ele idealizou um plano de viajar a Jope em um navio mercante. E dentro dessa narrativa bíblica, você conhece a história, um grande vendaval, uma tempestade acomete o mar Egeu, de modo que esse moço, no porão do navio, ali escondido, até que depois que os dias passam e as cargas são jogadas ao mar e tiram sortes, e a sorte cai justamente em quem? Em Jonas. E ele tem que afirmar que ele de fato é um profeta que está fugindo da ordem do divino, que ele deveria ir a Nínive. E então ele é lançado ao mar, justamente para que os homens pudessem viver. É dentro dessa ideia que a Bíblia diz que um grande peixe pode ser uma baleia, pode ser, eu tenho certeza que não foi um tubarão, mas uma baleia com certeza foi. E o engoliu, e o preservou em vida, e o jogou na praia de um vômito. Ele era tão amargo que a baleia não conseguiu digeri-lo. E o expulsou na praia, e ele andou por 800 quilômetros e chegou de fato a Nínive, e lá ele fez o que tinha de fazer. Anunciou o juízo de Deus aos ninivitas, e diz a Bíblia no capítulo 2 do seu livro que a partir da mensagem, os ninivitas se arrependeram. E à medida que se arrependeram, vestiram pano de saco, cobertos de cinzas e jejum. E o rei disse: todo ser vivo dos sírios deve jejuar, inclusive os animais. E tirou a comida até dos animais. E clamaram a Deus pedindo misericórdia, perdão. O arrependimento veio. E Deus olhou e disse: eles se arrependeram. E é por isso que Jesus se utiliza de Jonas agora. Embora o Jonas ficou irado e ficou chateado com Deus, ficou esperando o juízo cair, mas o juízo não caiu, então ele ficou bravo com Deus. E depois você lê o livro e você vai entender a fala de Deus para com ele. Perceba que 100 anos passam, só para concluir a história dos ninivitas, 100 anos se passam, e Deus levanta Abacuque, e levanta uma palavra, inclusive mais forte, nos dias de Abacuque, através de Naum, e os dois são similares no que falam, mas Naum apregoa tal sentença aos ninivitas que um mês depois eles foram destruídos, porque deixaram a geração que passou daquele arrependimento, deixaram o Criador e voltaram aos pecados dos seus pais. Perceba, portanto, que Jesus se utiliza desta cena, desta imagem, para dizer que esta geração que ouviu Jonas, não a geração que fora destruída pelos assírios, mas a geração que ouviu Jonas e se arrependeu de seus pecados, e viveram por mais de 50 anos buscando a Deus, se levantaria no dia do juízo para ajudar a condenar a geração dos israelitas dos dias de Jesus. Ele diz que da mesma sorte, eles esperavam um sinal, assim como os ninivitas esperavam um sinal, e foi-lhes dado de Jonas, que ficou 3 dias dentro do ventre do grande peixe. Igualmente ele diz: o único sinal que vocês terão é que o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. Como que o sinal de que deveriam se arrepender. E a proposta é que na ressurreição do Cristo, Israel inteiro deveria se arrepender. Mas porque não o fizeram, Jesus prediz o que iria acontecer e que de fato aconteceu. No versículo seguinte, ele cita no verso 31 que a rainha de Sabá, aqui chamada de a rainha do sul, nas palavras de Jesus, do sul, justamente porque o seu destino, a sua rota, era em direção à região noroeste do continente africano, em direção ao sul, de Moçambique, Quênia e ali por diante. Perceba que Jesus cita essa mulher justamente por conta de sua trajetória, justamente por aquilo que ela fez de altruísmo, de coragem. A ideia que ela tinha era de conhecer Salomão e ouvir sobre a sabedoria de Salomão. E Jesus a utiliza dizendo que ela igualmente, juntamente com os ninivitas dos tempos de Jonas, se levantará no dia do juízo para condenar os judeus dos dias de Jesus. E quem é essa mulher? E por que Jesus diz tal coisa? Bem, ela era
rainha de uma grande nação, que até hoje não tem ainda uma certeza absoluta e clara, diverge alguns pensamentos de alguns autores sobre a origem dessa rainha. Mas as grandes probabilidades e os atos históricos que mais se coadunam com a história da rainha de Sabá é que ela deveria ser uma rainha etíope e não uma rainha arábica da região da Ásia. Tudo indica que ela era, até porque o próprio texto afirma sul. Então, se afirma sul, ela jamais poderia ser da região da Ásia, porque do contrário, seria leste. O que acontece aqui é que essa mulher viajou 3.600 quilômetros com suas carruagens e, segundo a história, levou cerca de 7 meses de viagem para ir e 7 meses de viagem para voltar. Para chegar à capital, Jerusalém, onde estava Salomão com toda a sua pompa e sabedoria, e ela vai até lá com toda a riqueza que ela possui, traz inúmeras carruagens de pedras preciosas, peles, ouro, prata, marfim e tantas outras coisas belas que encantaram os olhos de Salomão. E tudo o que ela queria era ouvir a sabedoria desse príncipe. Perceba que o rei Salomão detinha uma glória tal que o mundo inteiro daquele período o admirava. Diz a palavra do Eterno que nos dias do seu governo ele conseguiu estabelecer a paz em todas as nações e não havia inimigos contra Israel, porque através de Deus, até porque o nome Salomão significa reino de paz, e Deus consolida o seu próprio governo através de sua habilidade, de sua governabilidade, de sua sabedoria. Perceba que quando essa rainha escuta tal coisa, ela decide viajar tal período, porque a palavra de Salomão iria lhe indicar alguma coisa espiritual da qual ela não sabia. No reino onde ela habitava, e possivelmente, como disse a Etiópia, ainda é um reino místico, um reino longe de Deus, um reino distante de qualquer espiritualidade, onde cultuavam o sol, a lua, as estrelas, inclusive a deusa da morte, que era protagonista de tantas guerrilhas naquele lugar. E essa rainha, tal era a fome dela, que ela precisava conhecer alguém que lhe saciasse a sede de sua alma. E o que fez ela viajar a tal distância é porque ela acreditava que Salomão tinha palavra de sabedoria o suficiente para saciar toda a necessidade que a sua alma tinha do saber e do conhecimento do Altíssimo. Até porque o que se era dito era que Salomão era rei segundo Deus, filho de Davi. Então, naturalmente, ele não era só sábio, mas ele trazia também toda a ordenança divina e o conceito eterno de fazer com que qualquer nação pudesse ir bem. Se o mundo inteiro vinha ouvi-lo, essa mulher não queria só ouvir sua sabedoria, mas ela queria conhecer o que nutria a sabedoria de Salomão. É por isso que ela trouxe inúmeros presentes e passou uma semana na casa dele, ouvindo, compreendendo, analisando tudo aquilo que Salomão fazia, falava e possuía. Entenda, à medida que isso acontece, a Bíblia diz que Salomão a recebe com toda a sua comitiva, lhe oferece banquetes, lhe oferece palestras, lhe oferece aulas particulares, e de modo tal que lhe mostrou tudo o que possuía. E quando ela vai embora, ela cita uma frase que é célebre. Ela disse: o Senhor excedeu em muito aquilo que me disseram. E o que me disseram a seu respeito e a sua sabedoria, não me disseram nem a metade. E lhe ofereceu toda a riqueza que ela possuía. E o Salomão disse: de nada tenho falta. E a Bíblia diz que ele deu a ela 10 vezes mais do que aquilo que ela havia dado de presente. Uau! Esse era o cara. Perceba que tudo que ela queria era alcançar sabedoria. E ela saiu de lá sabendo que há um Deus no céu que encheu Salomão de sabedoria para que ele pudesse governar como governou e tornar Israel o que tornou. Por isso que, pela razão da rainha de Sabá ter saído de sua tribo e ido até Israel, os séculos se passaram, e a figura majestosa do Eterno, levada pelo conhecimento salomônico dentro da vida da rainha de Sabá, permaneceu até 300 anos depois,
quando esses foram conquistados pelos egípcios, e ainda havia lá o culto ao único Deus, a saber, Jeová. Perceba que ela não recebeu só sabedoria de Salomão. Ela trouxe um monte de presente e veio buscar sabedoria. Mas ela levou um monte de riqueza e, acima de tudo, levou a certeza de que há um Deus absoluto governando todas as coisas, e implantou esse Deus em adoração em sua terra. E se você for até a Etiópia aos dias de hoje, você vai perceber ao longo das cidades os pontos históricos que foram réplicas das construções salomônicas em culto a Deus, os altares construídos em culto a Deus. Logo perceba que ela creu igualmente. É por isso que Jesus a utiliza. E diz agora que no dia do juízo, esta rainha há de se levantar em juízo e condenar a geração que estava aqui ouvindo Jesus. Por que ele afirma tal coisa? Então, ele diz em duas frases. Tanto no verso 31, ele diz: e aqui está quem é maior do que Salomão. Ele afirma que ela alcançou tudo isso e ela agora pode se levantar no juízo e dizer à geração que ouvia Jesus condená-los, porque estes estavam ouvindo alguém que era maior do que Salomão. Como quem ela pudesse dizer: eu saí da minha terra, naveguei e andei por meses para ouvir um homem. Vocês estão aqui tendo o privilégio de ouvir o próprio Deus, estão rejeitando ele. Então Jesus disse: por isso ela ajudará a condenar vocês. No verso 32, Jesus igualmente diz que os homens de Nínive se levantarão com ela no dia do juízo para condenar os israelitas da geração de Jesus, justamente porque aqueles se converteram de seus pecados e estes têm alguém ali bem maior do que Jonás, e eles não estão ouvindo. Os ninivitas se converteram porque ouviram a mensagem de um homem fujão, Jonas. Mas os judeus não se renderam a Jesus, mesmo ouvindo a mensagem a partir da própria boca de Deus. Então Jesus diz: aqui está maior, aqui está quem é maior do que Jonas. E é dentro dessa perspectiva da frase que Jesus cita acerca de si mesmo que eu posso citar 3 pontos a você aqui, muito importantes para a nossa reflexão aqui esta noite. Ele cita que ele é maior do que todos estes, não como uma afirmação egocêntrica de si mesmo, não como quem quer aparecer, até porque ele não precisa disso, não como quem quer ostentar o que tem, até porque nada disso ele nunca fez. Ao contrário, mesmo tendo tudo, ele afirmou não ter nada e desceu do céu não tendo nada. Mesmo possuindo poder absoluto, não se usufruiu do seu poder para fazer coisa alguma. Mesmo quando tinha fome, não quis transformar pedras em pães. E nada daquilo que viveu nessa terra fez com que ele pudesse usufruir ou usurpar do poder que lhe fora outorgado pelo próprio Pai. Mas o fato de ele afirmar que ele é maior, nada mais é do que a revelação prática e justa daquilo que a Bíblia inteira fala sobre ele. E essa ponderação de Jesus precisa ser levada em consideração de uma forma muito importante. Até porque, quem dera eu pudesse falar para você ao longo de toda a Bíblia o que ela fala sobre Jesus, na perspectiva de apresentar a Jesus. E você quer saber? Se você olhar a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em 66 livros, tudo que você vai olhar em todas as páginas da Bíblia, você vai ter que se deparar com mensagens que direcionam a Jesus. Não há nenhum livro sequer que não aponte para Jesus. Não há página na Bíblia que não esteja coadunada com a construção de uma plataforma visível de um Cristo glorioso e poderoso, do qual ele mesmo pode dizer acerca de si: não há ninguém maior. Se você for do Gênesis, você vai encontrá-lo logo no capítulo 3, versículo 15, como que a semente da mulher.
E com uma promessa maravilhosa, dizendo que um dia, embora a serpente feriria o seu calcanhar, isso aconteceu na cruz, mas a promessa é que ele um dia há de esmagar a cabeça da serpente e vencê-la para todo sempre. E isso de fato já aconteceu. Se alguém pensa que o diabo ainda está lutando com Jesus, está muito enganado. Porque a cabeça dele já foi rachada o dia em que Cristo levantou vivo do túmulo, abriu as portas daquela prisão e saiu alegre, vivo, retumbante. Naquele momento, ele toma as chaves da morte e do inferno. É como se pisasse a cabeça do maligno e expôs ele, publicando tudo aquilo que ele é, ao desprezo na cruz. Portanto, essa profecia já se cumpriu. Mas se você caminhar um pouquinho mais, você vai ver a figura de Jesus, logo no capítulo 24 do Gênesis, na pessoa humilde e simples do Isaac. Como que Abraão ofertando seu filho em sacrifício no monte Moriá. Na ideia de fazer as pessoas entenderem uma pré-figura do que Deus iria fazer no futuro. Entregar o seu filho como um cordeiro imaculado para morrer pelos pecadores. Se você caminhar um pouquinho mais no livro de Êxodo, você vai ler no capítulo 14, uma celebração do que era chamado de Páscoa, que nada mais é do que a pré-figura do cordeiro pascal. De um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, que foi sacrificado para lembrar a redenção que estava sendo proposta a Israel naquele tempo. Portanto, se em Gênesis você o vê como semente da mulher, em Êxodo, você o vê como o Cordeiro de Deus imaculado. Quando você caminha um pouquinho mais, você vai ter que andar em Levítico, e você vai encontrar, pelo menos do capítulo 6 ao capítulo 11, muito especialmente no capítulo 9, de que ele é o sumo sacerdote santo e sagrado, que veio para nos purificar de nossos pecados. Mas como se fosse pouco, e você quiser caminhar um pouquinho mais, você vai ter que andar em Números. E lá em Números, você vai ver que ele é a oferta voluntária, dada por Deus, em proposição dos pecados da humanidade. E quando você chega em Deuteronômio, no capítulo 5 e o capítulo 6, você vai ver o destaque de Deus dado por meio de Moisés, aquele texto, como quem prefigura que o Cristo é a palavra que recorda, mas é a palavra que dá vida, é a palavra que abençoa, mas é a palavra que liberta, é a palavra que protege, mas é a palavra que levanta. Tudo isso dentro desses capítulos. Eu poderia citar a você em cada um dos 66 livros, mas certamente eu não vou conseguir fazê-lo em razão do tempo, e vocês vão ficar tristes comigo outra vez. Então é melhor eu pular essa parte. Perceba que em todas as páginas do Antigo Testamento que você olhar, você vai ter que olhar para Jesus. Em nenhuma página do Antigo Testamento você vai olhar para Jesus como moribundo, pecador, miserável, pobre. Unicamente você vê no livro de Isaías, no capítulo 53, a narrativa de sua entrega. E ele foi subir como renovo perante ele. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. E ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Apresenta ele moído ali. Mas se você voltar um pouquinho, e embora os textos não são em ordem cronológica, mas se você voltar um pouquinho do capítulo 32 de Isaías, você vai ver uma profecia extraordinária, não de um Cristo moído, não de um Cristo arrebentado, não de um Cristo debilitado, mas de um Cristo ressurreto, poderoso, reinante, governante, exaltado, glorificado diante de todas as nações. E quem sabe você quer ir um pouquinho mais, então você volta um pouquinho mais e vai no capítulo 9 e o versículo 6, e você vai ver que o seu governo não tem fim. Então, tudo que você vê nele são expressões de vitórias. Em toda a Bíblia, você consegue ver a apresentação de um Cristo como que a plataforma dele sendo montada. Ao longo desses 1500 anos de história, a plataforma do Cristo glorificado estava sendo apontada. Só não vê quem não quer.
É por isso que Jesus diz: está aqui quem é maior do que Jonas. Tinha uma mensagem e as pessoas se arrependeram. Está aqui quem é maior do que Salomão. Tinha uma boa mensagem e a mulher se converteu. Como quem quer dizer, não há razão para vocês não se converterem. Não há razão para vocês rejeitarem. Se fosse buscar os requisitos, nas comparações, Salomão era um grande rei, cheio de sabedoria, cheio de entendimento, cheio de riqueza, mas era pecador igual. O mesmo nível de riqueza era o mesmo nível de pecado. Mesmo sendo o homem mais sábio de todos os tempos, mesmo alcançando o privilégio de ser o rei predileto, foi o cara que conseguiu, de maneira imoral, alcançar o pecado do tamanho do seu governo. No fim de sua vida, quando a sabedoria de fato se expande, ele se tornou burro. Tal foi a sua sequência de queda, que a sua sabedoria não deu conta de ajudar a vencer a sua soberba. E as mulheres o levaram a pecar. Em meio aos seus 1000 casamentos, ou melhor, 700 casamentos e 1000 relacionamentos, ele deu conta de se perder em meio a um pouquinho desses. Era bem pouquinho. Diante dessas cenas, Jesus diz: não posso nem me comparar com Salomão. Não dá para comparar com ele. Em relação a Jonas, grande profeta, reconhecido pelo próprio Jesus como profeta, mas seu coração estava cheio de ira, de ódio, de raiva. Então pecava igual a mim. E as pessoas ouviram ele e se arrependeram. E Jesus diz: eu não posso me comparar com Jonas, porque está aqui quem é maior do que Jonas. É por isso que você vai encontrar nas palavras dos profetas, seja Jeremias, seja Ezequiel, muito especialmente Daniel, apresentando um filho de Deus glorificado e exaltado, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 9 do seu livro. No capítulo 12, como um vitorioso, governando sobre tudo. É por isso que você vai ver Zacarias falando dele como que algo inalterável, glorificado, exaltado, divino, e que detém todo o poder no cosmo. Então a plataforma dele é montada todo o Antigo Testamento. E ele diz: não há razão para não crer em mim pelo meu histórico. Não há razão para me negar pelo meu histórico. Não há razão para me rejeitar pelo meu histórico. O segundo ponto é que, igualmente, se não havia razão para eles rejeitarem a Jesus pelo histórico do próprio Jesus, nós estamos em uma situação um pouco pior. Porque não temos apenas o histórico profético dos profetas. Não temos apenas a evidência histórica bíblica. Não temos apenas o testemunho daqueles que já morreram. Além de tudo isso, nós temos os testemunhos históricos geracionais. Até porque a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo que eu negasse a identidade dele, eu não posso negar a história. Mesmo que eu dissesse: eu não creio no que ele diz, você está negando a história. Eu não consigo crer que ele disse que há céu e inferno. Então você não consegue crer que você mesmo existe. Eu não posso negar o fato histórico. Ele não só existiu, mas como suas mensagens ainda perturbam o mundo até os dias de hoje. É tão real, é tão vigoroso, é tão poderoso, que nenhuma religião global no mundo inteiro é oprimida, perseguida, negada tanto quanto o cristianismo. Você pode falar de qualquer outra divindade, mas quando você falar de Jesus, você vai ter oposição. Só que nenhuma outra religião no mundo, nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade consegue promover a mudança interna que Jesus promove. Eu conheci um menino
no oeste africano, todo torto, deficiente dos pés. Por conta de sua deficiência, a sua tribo tentou matá-lo, como que recebendo ele a maldição da tribo. E furaram-lhe os olhos, cegaram-lhe os olhos. Ele era cego e torto. E quando eu conheci, eu só podia ouvi-lo. E ele já tinha as habilidades, porque desenvolveu os outros sentidos. Mas o seu testemunho me impactou. Porque ele não era de Jesus. E ele dizia, eu não era nada. Eu não era de ninguém. Eu não tinha Deus algum. Eu tinha só a minha dor. Eu tinha só a minha deficiência. Eu tinha só a minha cegueira. Eu tinha só a ausência das minhas pernas. E eu perguntei com o intérprete, onde é que você vivia? E ele dizia, eu vivia jogado nas praças, era como que mendigo, e dependia das esmolas que as pessoas jogavam ao chão, como um animal rastejante, esperando a morte chegar. Mas então ele disse, mas um dia, um moço chegou a mim e perguntou se eu estava com fome. Eu disse, eu moro na rua, eu sempre estou com fome. E ele disse, eu vou te levar para comer então. Então esse homem o levou para comer. Esse homem que o levou se chama Mohamed Yatara. E o levou para comer. E depois que ele se alimentou direitinho, todo sujo, maltrapilho, largado, horrível, esse homem disse, eu preciso compartilhar algo com você. E compartilhou de Jesus a esse moço. E ele disse, mas eu não consigo ver essa divindade para adorá-lo. E Mohamed disse, você não vai precisar vê-lo, porque ele vai fazer você senti-lo. E ele disse, mas eu consigo tocá-lo. E ele diz, não, você não vai precisar tocá-lo, porque ele vai tocar em você. É diferente agora. E ele diz, mas onde eu vou achar um Deus assim, que eu não preciso tocar? Porque na minha tribo eu tinha que adorar uma divindade grudada a ela, tocando-a. Mas não era digno por causa das pernas. Então ele diz, você não vai precisar fazê-lo, porque ele vai tocar você. E ele diz, então me dá esse Deus. Então Mohamed orou por ele. E naquele momento que orou por ele, ele mesmo, com essas palavras, ele disse assim, eu nunca senti nada igual. Eu não tinha pernas, mas eu criei asas. Ele disse, é como se eu estivesse voando em um ambiente onde não tinha chão, um gozo infinito, uma alegria infinita, que ainda permeia o meu coração. E ele diz, eu me arrasto por aí afora, eu não consigo ver, mas a minha alma está livre, eu posso cantar, eu posso gritar, eu posso chorar o nome dele, porque não há divindade maior do que ele. Como negar alguém que evidencia por dentro? Como negar alguém que trabalha na alma? Qualquer outra crença, qualquer outra religião vai te propor o exterior, faz coisas. Por isso Jesus disse, aqui está quem é maior do que qualquer outro. Diga para quem está ao seu lado, você não precisa fazer nada por fora, porque Jesus quer fazer tudo por lado de dentro. É aqui dentro. Oh, aleluia. E as pessoas ainda continuam rejeitando ele. Passa gerações e parece que a geração de Judá continua revivendo em nossos dias. Continua rejeitando o que Jesus disse. Como rejeitar alguém com tal divindade declarada e exposta, não só no contexto histórico, mas também nos contextos testemunhais? Quem poderia olhar para quem está pertinho do seu lado, e mesmo que seja repetitivo, e dizer a essa pessoa, fato assim, igualmente já aconteceu comigo, de fato é real, esse Jesus que se fala aqui hoje. É real para você? É real para vocês aí em cima? Quem tem isso como real, pode levantar a sua mão ao alto e dizer, isso é mais do que uma fala.
mais do que um verso, mais do que um crucifixo, mais do que uma igreja, mais do que uma denominação. Ele não precisa de nada disso. Ele é tão grande que ele não cabe nessas coisas. Ele não cabe nos meus conceitos. Ele não cabe nos meus negócios religiosos. E quer saber? São os negócios religiosos que fazem com que as pessoas rejeitem o verdadeiro Cristo. Os judeus o rejeitaram porque acreditavam que a sua religião era mais importante do que as mensagens do próprio Deus. Eu acabei de receber uma das coleções que eu mais esperava e mais anelava por adquirir ao longo de todos esses 24 anos de fé cristã, do que é o Talmud hebraico. Pensa num negócio do outro mundo. A lei judaica dos dias de Jesus. São 8 volumes dessa grossura. Mais de 8.000 leis para você guardar, se quiser, o reino de Deus. E tudo isso eles estavam tentando impor a Jesus de que esse é o caminho correto. Leis humanas. Brevemente vou trazer para as irmãs verem como que as mulheres devem se comportar. Como deve ser a barba comprida, aleluia do irmão. Como deve ser a barba comprida dos homens. De quanto em quanto tempo você pode ter relação sexual com a tua esposa? Vai vendo, irmão. A cada 21 dias. Para acabar, irmão. Agora os irmãos ficam chapados. E rejeitaram a verdade clara e única e perfeita que lhes dava liberdade, que tinha 2 únicos mandamentos. Preferiram mais de 8.000 verbetes, enquanto poderiam escolher apenas 2 únicos mandamentos: ame a Deus e ame ao próximo. E vem Jesus e tem a coragem de dizer: aqui está quem é maior do que a rainha de Sabá, maior do que Salomão, maior do que Jonas, maior do que qualquer outra divindade que por aí tem. Ele é maior. Mas esta geração não foge à regra. Não foge à regra. Esta minha geração está fazendo a mesma coisa que a geração dos dias de Jesus. Poderia inclusive dizer que essa gente, tanto os ninivitas quanto a rainha de Sabá, hão de ajudar a condenar muita gente da minha geração. Porque igualmente esta geração tem rejeitado a boa mensagem de Jesus. E que mensagem seria essa? De forma muito simples e prática, ele deixou-a resumida em um texto incrivelmente perfeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que esta geração, pode deixar esse texto na tela, por favor. Esta geração tem deturpado essa mensagem. As pessoas não creem no Evangelho porque não pregamos essa verdade. A grande maioria das pessoas de nossos dias nem acredita que há condenação. E afirmam em boca cheia, em alto e bom som: mas Deus é um Deus de amor. Ele nunca vai condenar ninguém. Quem já ouviu essa fala aí? Quem já ouviu? Quase todo mundo. Perdoe-me desapontá-lo,
por Ele ser um Deus de amor, por Ele ser um Deus amoroso e justo, é que a condenação existe. E a condenação existe não é por conta da ruindade, da maldade divina, é justamente por conta da negligência e da maldade humana. O texto diz: Ele deu o seu filho. Quem é maior do que Salomão? Doando a vida em prol de todo aquele que crê. Quem não crer, não é Deus, é o cara que não quer crer. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Diga para quem está ao seu lado: ninguém nasceu para ir para o inferno. Deus nunca fez filhos para ir para o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. Foi feito para o diabo e os seus anjos, disse Jesus. Mas por que os homens vão para lá? Porque escolheram o diabo ao invés de escolherem Jesus. Esta geração, disse Jesus, escolheram as trevas ao invés de escolher a luz. E ele continua dizendo: aqui está quem é maior do que Salomão. Você não precisa escolher uma igreja. Você não precisa escolher denominação. Até porque denominação fica aqui. No reino de Deus só entra igreja. Denominação fica aqui. Então todos aqueles que são igreja subirão. Mas todos aqueles que são denominação, fica aqui. Pesou agora, não foi? Doeu na alma agora. No céu não tem essa divisão. No céu é uma igreja. 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 Uma igreja, irmão. Quer eu goste, quer eu não goste. Pastor, mas eu não dou conta daqueles irmãos. Sabe aqueles, sei. Não dou conta. Então, eles podem ir e você fica. Porque no céu não tem divisão. Não tem escalas. Olha, vocês que são do time A, fica cá, do time B, fica aqui, do time C, só para aquele altar ali. Não. É um povo só. Apocalipse 5:13, a Bíblia diz nas palavras de João: eu vi toda criatura em pé, diante de Deus, cantando uma canção. Todos em pé, adorando um só Deus, uma só igreja, um só povo. De toda tribo, língua, povo e nação. Você vai estar do lado de um índio cantando glória a Deus, ao lado de um indiano cantando glória a Deus, ao lado de um asiático dançando ao Senhor. Não importa. Um povo só. Tem que romper com essas coisas que a religião impõe. É por isso que Jesus foi rejeitado. Não é porque eles eram maus. É porque eles tinham amor à religião. O que matou Jesus, embora fosse um plano divino que não poderia ser mudado, mas foi utilizado a religião, apegada à alma daquela gente. E ainda hoje, o mal do mundo se chama religião. É ou não é verdade? O mal do mundo é o quê? Então olha para quem está ao seu lado e diga assim: você já foi liberto da religião. É ou não é verdade? Eu acho que não. Hein? Eu quero concluir nesse exato momento e te dizer que Jesus é infinitamente maior do que qualquer religião. Qualquer religião. É por isso que ele não é admitido no mundo. Porque ele não cabe no hinduísmo, ele não cabe no budismo,
ele não cabe no shintoísmo, ele não cabe no islamismo, ele não cabe no confucionismo, ele não cabe no ismo qualquer do mundo todo aí, ele não cabe em nada do que se entende de religião, ele não cabe. Porque quando você vai olhar para o Jesus dessa palavra, ele não cabe. Porque o que ele diz choca com o que se faz. E o grande problema está exatamente aqui. Tudo que Jesus diz e que choca com aquilo que fazemos é justamente aquilo que não queremos aceitar. Todas as palavras de Jesus que nos confrontam deveria ser justamente todas essas que a gente acolheria. Porque é todos os confrontos de Jesus que nos prepara, que nos pule, que nos alinha com a sua vontade para chegarmos aos céus. Mas nós deturpamos a verdade do Evangelho. Então deixamos de pregar contra o pecado, deixamos de pregar que se não crer em Jesus será condenado, e não tem meia palavra, irmão. Se você não crer que Jesus é o Cristo, entregar sua vida para Ele, perdoe-me. Por mais que eu te amo, mas você vai para o inferno. Por mais que alguém te diga o inferno não existe, não pague para ver. Eu prefiro acreditar no que Jesus disse do que os teólogos dizem. Pergunta para quem está pertinho de você, quem que está com a verdade? A palavra ou o homem? E aí? Me dá a resposta, por favor. Então é melhor confiar na palavra. Se a palavra diz que se eu não crer eu estou condenado, então eu estou condenado. Se a palavra diz que se eu crer eu serei salvo, então eu serei salvo. Se a palavra diz que o diabo está vencido, por que eu vou ter medo dele? Então ele está. Se a palavra diz que ele não pode me tocar, por que eu vou ficar usando talismã? Se ele não pode me tocar. Se a palavra diz que o Cristo mora dentro de mim, por que eu preciso de objeto religioso para me abençoar? Se o próprio Cristo mora aqui dentro. Por que eu preciso da água benta? Por que eu preciso da toalha ungida? Da vassoura que varre o capeta? E tem, irmão. Pior que tem. O martelão que quebra o muro, você já viu esse? Esse é poderoso, irmão. Pensa, Nilton, um martelão custa 100 conto. Mas quebra todo o empecilho da sua vida, irmão. Vamos vender ele quarta-feira. Para que precisa disso, irmão? Esse é o evangelho que se prega hoje. E todo o evangelho simples que Jesus disse está aqui. Crede em Deus, crede também em mim. Não há necessidade de outras coisas. E todas as vezes que esse evangelho é pregado, esse fracasso de evangelho da minha geração, é como se Jesus estivesse dizendo: ei, 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 está aqui quem é maior do que esse negócio aí. As pessoas acham, e perdoe-me, isso aqui é só um símbolo. As pessoas acham que isso aqui tem um poder da pega. O único poder que tem isso aqui é deixar a tua mão cheia, assim, liguenta, colenta. Mas nada, e cheiroso. Isso aqui é só um símbolo que a Bíblia utiliza como unção e mais nada. É a oração da fé que levanta o doente. Tem pessoas que chegam aqui em mim, eu estou falando abertamente, justamente para que você saiba, eu já disse para ti. E chega, pastor, posso levar um desses para casa para abençoar toda a minha casa? Eu digo, meu irmão, você está com a bênção aí dentro. Ou não serve nada? Não. Quem tem Jesus aí dentro do seu coração? Não. Fala a verdade para mim. Quem tem Jesus poderoso aí dentro do seu coração?
Então, se você tem Jesus, você precisa de amuleto? Fala a verdade. Se Jesus está dentro de você, dentro da sua casa, onde é que está o diabo? Pronto. Você entende? Então não dê ao diabo o lugar que é de Jesus. Não dê a ele a honra que ele não tem. Se Jesus é Senhor na sua vida, deixe ele ser Senhor em todas as circunstâncias. Pois ele continua afirmando, está aqui quem é maior do que esses caras todos. Eu queria que você ficasse em pé. Meu irmão, tanta coisa que eu queria te dizer. Mas eu só queria que você dissesse pelo menos 2 ou 3 para quem está pertinho de você. Diga aí. Diga assim, olha, querido, saiba dessa. Ele é maior do que tudo. E está dentro de ti. Diga, se ele é por você, quem será contra você? É ou não é verdade? Se Deus é por você, qual é o capiroto chifrudo que vai parar no meio do teu caminho? Sabe, eu comparo o diabo como aqueles pincher. Pensa um bicho chato que pensa que é um leão. É, não é verdade? O pincher pensa que ele é um Doberman. Ele olha no espelho e ele se vê um Doberman. É impressionante. Eu fui visitar uma irmã essa semana. Rapaz, do nada, a irmã falou, entra, pastor. Entrei, e o irmão estava lá na área, sentadinho. Do que eu entrei, irmão, o bicho estava escondido. Mas pensa um Satanás. E assim em cima, meu Deus do céu, que susto da pega. Sabe? Ai, quase me deu susto. Eu bati o pé e falei, sai, capeta! Eles são doidos, irmão. Saiu assim, tinino. Mas, irmão, o coração veio aqui, ó. De susto. E o diabo faz isso com a gente. Ele pensa que ele é um Doberman. Mas não passa de um pincher. Todas as vezes que você vê a figura do diabo agora, você vai lembrar de um pincher. E todas as vezes que você lembrar de um pincher, você vai lembrar do capiroto. Enfim. Mas o bichinho não tem nada a ver. O pincher é só um animalzinho, louco. Mas é um animalzinho. Eu me livre. Não me dê nunca um pincher. Tá bem? Com tudo. O diabo faz assim. E a gente vive assustado. É ou não é verdade? Passamos semanas e semanas assustados com os latidozinhos dele. E a Bíblia diz que ele anda em derredor. Derredor. Rugindo. Como? Imitando o leão. Vê se não é um pincher. Mas a Bíblia diz que basta bater o pé. Ele vai embora. Sabe por que tudo isso? Porque quem está em você é maior do que quem está no mundo. Ele é maior. Ele é maior. Muito maior. Se ele é maior, hoje você pode declarar isso na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nas suas angústias financeiras, nas suas necessidades pessoais, nas suas debilidades, nas suas conquistas. Você pode fazer isso.
Você tem essa autoridade em Deus para isso. Porque você é a igreja. É a igreja do Cordeiro. E o Cordeiro habita dentro de nós. Então eu não consigo pensar que se o Cristo é maior do que todos e está dentro de nós, por que temeremos o menor? Ou os menores? Então eu quero te convidar esta noite a duas coisas em especial. A primeira, declarar a sua fé de uma forma profética. Declarar a sua fé sobre suas lutas. Declarar a sua fé sobre suas necessidades. Declarar a sua fé sobre suas batalhas pessoais. Sim, de verdade. Segundo, eu quero convidar a você a declarar o seu amor por Jesus. Essa afirmação pessoal de salvação em Jesus. E muito especialmente a você que entrou aqui essa noite sem essa certeza. E todas as vezes que o maligno late para você, o medo invade o teu coração porque você não tem certeza do amanhã. Você não sabe o que será daqui a alguns minutos. E isso te machuca, isso te perturba. Se tem uma coisa que o ser humano não suporta, é o medo do futuro. É por isso que eles enchem esses cartomantes, profetizas, essas coisas todas. Porque o ser humano gosta de saber o futuro. E quando ele não consegue saber e o medo domina, então a sua perturbação se torna grande demais para suportar. Por isso eu te ofereço esta noite quem é maior do que Salomão. Quem é maior do que suas lutas. Quem é maior do que suas crises. Quem é maior do que suas debilidades. Quem é maior do que seus conflitos. Eu te ofereço um Cristo que você não precisa carregar nos ombros, mas que vai habitar dentro de você. Que você não precisa pagar alto preço, porque Ele já pagou o preço por você. Que você não precisa fazer sacrifícios, porque Ele já fez o sacrifício por você. E a única coisa que você precisa fazer é simplesmente crer e receber Ele como seu Senhor. É a única coisa a fazer. Eu vou pedir que você incline sua cabecinha por um momento, por favor. Enquanto você está com a sua cabecinha inclinada, o primeiro convite que eu te pedi é que você reafirme a sua fé. Aí mesmo onde você está. Localize a sua fé. Reafirme o quanto você crê em Deus. Diga para Ele o quanto você depende dEle. Declare a Ele: sim, Senhor, eu confio plenamente em Ti. Eu confio que esse problema que eu estou enfrentando em casa, assim, vai ser solucionado como espero. Eu confio que essa porta vai se abrir. Eu confio. Reafirme a sua fé. Reafirme sua aliança com Ele. E enquanto você está com seus olhinhos fechados, eu lhe faço um segundo convite, que é este que fiz agora há pouco. Você precisa tomar uma decisão hoje. E essa decisão pode mudar toda a sua vida para melhor. Pode mudar radicalmente o seu interior e do seu interior mudar o seu exterior. E a única coisa que você pode fazer agora, e se quiser fazê-la livremente, é acatar aquilo que Jesus disse: e todo aquele que crer será salvo. Então basta você crer. E se houver alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ao que é maior do que todas as coisas, e permitir que Ele entre no seu coração agora, onde houver alguém que queira Jesus, basta levantar uma de suas mãos e eu quero orar por você. Se houver agora, onde está essa noite a primeira pessoa que diz: eu não quero sair daqui sem Jesus. Eu não quero ignorá-lo mais. Eu não quero fazer como a geração dos judeus. Eu quero me entregar para Jesus hoje. Onde está alguém aqui essa noite que tem coragem de vencer o medo?
coragem de vencer a religião. Oh, amém, filhinha. Amém. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Porque a primeira já está aqui. Levante a mão, a segunda pessoa. Você que quer hoje dizer: a minha vida vai mudar, porque hoje eu decido por Jesus. Onde está a segunda pessoa? Basta você levantar uma de suas mãos, e eu quero juntamente com eles orar por você. Onde está? Estou esperando por você. Eu sei que o teu coração está falando pesado, alto, e você sabe que não pode sair daqui sem Jesus. Você sabe. Você sabe porque já teve, não poucas vezes, medo na sua alma do que iria acontecer. E esse medo vai sair hoje, pela fé em Jesus. Onde está a segunda pessoa? Eu insisto mais um pouquinho. Onde está? Onde está a segunda pessoa aqui esta noite? Talvez você já esteve com Jesus, já serviu em alguma igreja, e alguma coisa te tirou de lá. E hoje eu quero te convidar a voltar, a reconciliar-se com Deus. Onde está você? Basta dar um sinalzinho com a sua mão e a gente vai abraçar você. Há alguém aqui essa noite? Cria coragem enquanto essa canção é cantada. Sai do seu lugar Tu és minha e entrega a sua vida para Jesus. Jesus, és meu amigo. Há alguém aqui? Há mais alguém? Um jovem? Doce Espírito, meu alimento. Onde está a segunda pessoa essa noite que quer entregar-se a Jesus? Onde está você? Aqui já tem uma senhora que a vida dela muda porque Jesus está entrando em seu coração agora. Há mais alguém? Eu estou feliz por causa dela. Já está tendo festa do céu agora por causa dela. Mas eu estou insistindo porque eu sei que você está me ouvindo. E eu sei que a sua alma vale muito. E eu ficaria a noite inteira insistindo. Mas eu não posso. Cante. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado. Você é essa pessoa? Vem, minha filha. Bem-vinda de volta. Bem-vinda de volta. Vem orar com ela. A tua presença. Oh, aleluia. O Espírito está salvando. Onde está a terceira pessoa? Se eu fosse você, eu glorificava. Onde está a terceira pessoa? O Espírito está salvando. É uma noite de salvação. Recebe Jesus. Recebe Jesus no seu coraçãozinho. Recebe. Recebe Jesus. Onde está a terceira pessoa? Vem. Vem para Jesus. Vem. Vem mesmo. Vem, filhinha. Vem para Jesus. Vem. Vem. Recebe Jesus hoje. Recebe. Recebe seu coraçãozinho. Recebe. Oh, Ele está salvando. Onde está a quarta pessoa? Onde está? Venha. Ele está salvando. Não fique para trás. Não fique de fora. Vença o medo, vença. Oh, diz que és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito.
Aleluia. Doce Espírito, Venho habitando sentir. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, parecendo que queres de mim. A tua presença, sim, Jesus. tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior amor. Atrai o meu coração. Bendito Jesus. Atrai o meu coração. Maravilhoso, Jesus. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Para terminarmos, há mais alguém aqui essa noite? A quarta pessoa que quer vir ainda, juntamente com essas três pessoas corajosas e abençoadas que estão aqui. Há mais alguém que diz: eis-me aqui, eu quero esse Jesus que elas estão recebendo agora. Há mais alguém? Eu quero convidar você nessa oração final. Você que está enfrentando um dissabor, um problema, uma dificuldade, uma luta, uma enfermidade, está sendo afrontado pelo diabo, está sendo questionado na sua fé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar por vocês aqui esta noite. Quero orar por vocês. Vem, eu quero orar por você. Vem. Não importa o que está acontecendo. O diabo tem afrontado você, tem tentado fazer você perder sua fé, tem tirado o seu sono. Você tem acordado às madrugadas preocupado e não consegue imaginar que o Senhor vai cuidar de tudo. Vem, nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Venha mesmo, venha mesmo. Depois os amados pegam os nomes dessas pessoas, por favor. Venha mesmo. O diabo está tentando te diminuir, usando pessoas para fazer você se sentir mal, se sentir pequeno, se sentir como que inútil. Ele tem soprado no seu ouvido defeitos que você não tem. Ele tem dito que você está doente quando você não está. Ele tem gritado na sua mente isso. E tem hora que você tem acreditado e você não entende por quê. Hoje ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair hoje. Ele não vai mais fazer isso com você. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu oro agora, Senhor, porque me deste autoridade para isso. E é justamente por causa do nome dele, mediante o nome dele, que nós oramos. Porque ele está em nós, Senhor. Porque quem é maior do que Salomão está em nós, Senhor. Porque quem é maior do que o diabo está em nós, Senhor. Porque quem é maior do que as lutas está em nós. E é por causa do nome dele que nós oramos agora, Senhor. E eu me levanto, sim, ó Pai, em oração,
para ajudar essas pessoas que estão aqui, Senhor, que estão em lágrimas, que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão doendo, Senhor, justamente porque o diabo tem as afrontado, justamente porque tem as acusado, tem colocado defeito na vida delas, fazendo elas se sentir pequenas, inúteis, pobres, frágeis, fazendo elas se sentirem um lixo, Senhor. Espírito Santo, mostra para essas pessoas quem eles são na verdade, que eles são a tua noiva, são a tua igreja, são os seus escolhidos, são aqueles cujo teu nome está neles, cuja tua presença habita neles. Então eu lhe peço agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, e declaro em nome de Jesus toda a seta do diabo, toda a ordem do maligno, toda a ação de Satanás, todo o levante do inferno contra estas pessoas, seja mental, seja físico, seja espiritual, em o nome de Jesus, cai por terra agora, cai por terra agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu me levanto, Senhor, sim, na autoridade do nome de Jesus, e declaro, Senhor, em o nome de Jesus, o maligno não pode tocar essas vidas, não toca nessas vidas, porque te pertence. Senhor, traz sono perfeito para essas pessoas, traz saúde a esse corpo, traz saúde mental, Senhor, traz a paz de espírito, traz, Senhor, a alegria de viver, de trabalhar, de servir. Pessoas que estão cansadas do trabalho, Senhor, que ao chegar no trabalho é como se chegasse numa prisão. Senhor, é o lugar que tem abençoado a vida delas, mas o maligno tem aprisionado de tal maneira, Senhor, que elas sentem mal só de chegar. Então eu te peço agora, Senhor, liberta dessa opressão, liberta esse ambiente dessa opressão, que quando essa pessoa chegar e colocar o seu pezinho no lugar de trabalho, ela sinta alegria de novo, ela sinta gozo de novo, ela sinta paz de novo, porque o Senhor entra com ela, o Senhor entra com ele, o Senhor vai com ele. Senhor, eu creio no que tu dizes e no que tu falas, que assim seja, Senhor. Liberta o teu povo e dá vitória ao teu povo. Eu lhe peço isso agora, no nome de Jesus o Cristo. Eu lhe peço isso agora. Seja feita agora a tua vontade, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você puder abraçar alguém e dizer: o que está em você é maior do que o que está no mundo, o que está em você é maior do que os seus problemas, o que está em você é maior do que suas tempestades, o que está em você é maior do que suas crises.